Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa, solene, festiva, antes de começarmos os dias dolorosíssimos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos confrontamos com a nossa origem enquanto comunidade cristã, mas fazemos memória daquela comunidade na qual o próprio Senhor Jesus participou, todos os discípulos da primeira hora também, inclusive naturalmente a mãe do Senhor, mãe nossa também, Maria Santíssima. A primeira leitura apresentou o início, a constituição do povo de Israel, né? O relato do Êxodo apresentou como é que esse povo se organizou, como ele foi instituído ao redor de uma refeição. E isso é tão determinante e importante ainda hoje para o judaísmo, que com essa data começa o ano judaico, inicia um novo ano. E todos os anos, na primeira lua cheia da primavera, eles celebram esse evento, correspondendo mais ou menos o que vale para nós o 7 de setembro, porém com uma densidade, uma historicidade e uma vitalidade insuperável e não encontrada provavelmente em nenhum outro povo. Porque Israel naquele tempo, e em grande parte isso influencia hoje ainda a vida daquela nação, daquele povo, a própria palavra de Deus era também a constituição que orientava, legislava o país e a vida. E em grande parte a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, continuam vertebrando e iluminando a constituição de Israel. Com a Eucaristia, participando da vida daquele mesmo povo, Jesus inicia algo novo. Se nós tivéssemos continuado o relato do Êxodo, no final teríamos ouvido dizer, o próprio Deus, vocês farão isso em minha memória. Ao final da primeira parte da segunda leitura, no relato de Paulo, o próprio Senhor Jesus diz, façam isso em memória de mim. E nós estamos aqui realizando, tornando verdadeiras as palavras de Jesus e tornando-nos verdadeiramente a sua comunidade. Então eu gostaria nessa noite de partilhar 3 eixos, 3 dimensões da liturgia e da fé cristã. Primeiro, como eu disse ao início, nós celebramos um sacramento, o da Eucaristia. Depois nós recordamos e também nessa celebração encontramos a origem de um ordenamento, que é o sacerdócio ministerial. E, em terceiro lugar, há um mandamento, que é o serviço de amor de todos. Então, de um lado, no centro de tudo está a Eucaristia. Depois, para ser alimentado, sustentado, o novo povo de Deus, essa Eucaristia alimenta um povo, a quem é confiada a tarefa de continuar o que Jesus começou. E curiosamente, o que Jesus fala da Eucaristia, faço isso em memória de mim, ele também fala do serviço do amor. Se vocês fizerem isso, serão felizes. Equivale a dizer, façam em minha memória a Eucaristia e façam em minha memória o serviço do amor. E em decorrência do sacramento da Eucaristia e em favor da grande comunidade serviçal, existe uma ordenação presbiteral, sacerdotal, que é do ministro ordenado, o bispo, o padre e o diácono. Mas vamos ao centro, ao miolo, que é a Eucaristia. Justamente há 20 anos atrás, em abril de 2003, na Quinta-feira Santa, Papa João Paulo II publicava um documento, Eclésia de Eucaristia. A Eucaristia faz a Igreja. Papa Francisco inspirou-se num jesuíta, santo homem, que refletiu sobre a Eucaristia e sobre a Igreja. E essa encíclica do Papa Francisco justamente reflete a Eucaristia na sua relação com a Igreja. A Eucaristia faz a Igreja. Sem essa Eucaristia, nós não seríamos o que somos, não faríamos o que fazemos e não estaríamos onde estamos. Então a Eucaristia é que nos faz ser Igreja. Mas ao mesmo tempo, para que haja Eucaristia, para que a palavra do Senhor torne-se atual, atuante e verdadeira, é necessário que os crentes, os fiéis que nele creem,
que por sua palavra são iluminados e por sua Eucaristia são sustentados, se dispõem a fazê-lo. Então, o Papa explica lá naquele documento, naquela encíclica, que se a Eucaristia faz a igreja também faz a Eucaristia, nós a fazemos, nós a celebramos. E Santo Agostinho, refletindo sobre esse vínculo igreja-Eucaristia, quando dava aos fiéis a Eucaristia, ele dizia: recebe o corpo de Cristo, Eucaristia, para seres mais e melhor corpo de Cristo, igreja. Nós alimentamos-nos do corpo de Cristo Eucarístico para mais e melhor sermos o seu corpo místico, igreja. E como corpo místico de Jesus, somos igreja e como tais celebramos o corpo eucarístico, que nos habilita e capacita para que continuemos a obra que ele começou. A Eucaristia, portanto, é uma, mas ela tem duas tradições e tem três interpretações. As duas tradições são aquelas de Jerusalém e as de Antioquia, as primeiras grandes comunidades cristãs. Entre as muitas que houve nas origens, essas duas se destacavam. Curiosamente, Pedro está na origem daquela de Jerusalém, como depois será o bispo daquela de Antioquia. E ao longo dos primeiros 5 e até metade do 6º século, essas comunidades ainda são determinantes para orientar e animar a fé de todas as comunidades. Depois, junto àquela de Alexandria, de Roma e de Constantinopla, e assim por diante, até chegar à nossa diocese e a todas as dioceses. Então, essas duas tradições têm também as suas respectivas versões. O texto da segunda leitura de hoje, que é o texto mais antigo sobre a Eucaristia, na Bíblia, no Novo Testamento, ele é da tradição de Antioquia, juntamente com o Evangelho de Lucas. E lá de Jerusalém também há duas versões, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. E há três interpretações. Para nós católicos, a Eucaristia, uma vez transformada a tal, o nosso pão e o nosso vinho, no corpo e sangue de Cristo, pelo vigor e pela ternura do Espírito Santo, nunca deixa mais de existir enquanto a matéria existir. Então, enquanto existe o pão eucaristizado, Jesus aí estará presente. Essa é a nossa maneira de crer. Por isso nós temos o sacrário. Nas origens, o pão guardado era para servir os enfermos e também para servir os presos da comunidade, o que era muito comum. Por causa da sua fé, não por serem maus, mas pela sua fé eles eram presos e a comunidade procurava sustentá-los e levar-lhes a Eucaristia. Então havia a reserva eucarística, que para nós hoje é o sacrário. Então essa é a posição católica da maioria das igrejas ortodoxas, da igreja anglicana, episcopaliana e alguma metodista. Uma outra interpretação, ela se baseia em Santo Agostinho, mas não bem inteiramente, é a das igrejas protestantes históricas, a luterana, a presbiteriana e assim por diante. Eles dizem: Jesus eucarístico efetivamente verdadeiro, como nós. Só que eles entendem que uma vez que a comunidade se desfaz, quando o corpo místico da igreja, da comunidade se desfaz, o corpo eucarístico de Jesus deixa de existir. Por exemplo, que quando nós saímos da igreja, voltamos para casa, Jesus também se retira. Essa é a compreensão das igrejas protestantes tradicionais. E por fim, as novas, as mais recentes igrejas protestantes entendem que é verdade, Jesus tem uma certa presença, mas o nosso pão e o nosso vinho não são efetivamente corpo e sangue de Cristo, são uma vaga lembrança. Por isso não é importante para eles celebrar a Eucaristia quanto é importante para nós. Logo, aí estamos no centro, na origem, na constituição da nossa comunidade enquanto igreja. Igreja, corpo místico, que celebra e é fortalecida pelo corpo eucarístico. E quem faz essas duas maravilhas? 2 vezes, eu até, se vocês não estiverem muito cansados e prestarem atenção, eu sei que vocês vão prestar, quando eu celebrar, rezar a oração eucarística, eu vou dar destaque a 2 invocações do Espírito Santo. Primeiro, eu vou invocar o Espírito Santo
porque eu não sou capaz disso, as minhas palavras, não, embora necessárias, não são suficientes. Quem faz com que o nosso pão e vinho transformem-se em corpo e sangue de Cristo é o Espírito Santo. Por isso a gente fala isso de epíclesis, é uma invocação sobre o pão e vinho para que o Espírito transforme-os em corpo e sangue de Cristo. Depois eu vou fazer uma invocação sobre as pessoas, para que o mesmo Espírito transforme essas pessoas em corpo místico de Cristo. O Espírito é que transforma nossa matéria em corpo eucarístico e o Espírito que nos transforma em corpo místico, em igreja. E alimentamos-nos, enquanto corpo místico, do corpo eucarístico para atender ao mandato, ao pedido de Jesus, para que nós o façamos em sua memória. E que essa memória seja vital e vivificante. Mas então há quem precise colocar-se ao serviço, a quem se destina esse corpo eucarístico, a toda a comunidade. Porque na vida do dia a dia, na família, no trabalho, nas múltiplas atividades, nós exercemos aquele serviço pelo qual nós vivemos. E evidentemente o exemplo de Jesus, e que nos recomendou fazermos esse serviço de amor, ainda que nem muitas vezes não tenhamos consciência disso, e pode até acontecer que nem tenhamos nem mesmo convicção para tanto, mas é uma extensão do trabalho de Jesus. As nossas mãos, de alguma forma, são as mãos dele, o nosso olhar é o olhar dele, o nosso coração que sente é o coração dele, e o Espírito nos faz, então, habilitados e capacitados a continuar essa obra de Jesus. Mas tem uma categoria de fiéis que tem um ministério, um serviço específico, tanto em função da Eucaristia e em favor de toda a comunidade, que é o ministro ordenado. O meu sacerdócio ministerial ou presbiterial é duplamente relativo. Relativo ao tempo da história, porque no céu não precisa mais, porque todos comungaremos a plenitude do próprio Deus, né? Plenamente unidos, sintonizados, não precisa mais de Eucaristia, porque nós estaremos eucaristizados. Então, o ministério do Padre em relação à Eucaristia, ele é reduzido ao tempo histórico da terra. E ele também é relativo aos demais fiéis. Embora nós padres, eu sei, e não estou reclamando não, nós somos muito paparicados, nós somos, nossa, é muito bom ser padre, mesmo que seu padre leve a sério, tem muito trabalho, mas é muito bom. Então, muitas vezes nós somos mais servidos do que servimos. Eu não estou reclamando, mas Jesus diria, olha, talvez não devesse que ser bem assim. Mas, de qualquer forma, esse serviço também é transitório, porque no céu vocês não precisam mais do Padre para comungar Jesus, né? Porque ele estará pleno, disponibilizadíssimo a todos e para todos. Não haverá mais ou menos, todos seremos igualmente felizes em Deus e com Deus. E como a Eucaristia é um dom para toda a igreja, para toda a comunidade, mas para todas as comunidades, todas as igrejas, desde 1948, as igrejas cristãs, no começo a Igreja Católica não participou disso, por vários motivos, né? Começou a se reunir como juntos testemunhar a fé e o amor a Jesus. E desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica passou a participar. E em 1982 foi feito um documento importante para orientar essa comunhão, que no Brasil ainda é difícil, mas lá na Alemanha, onde o Padre Jacinto, que alguns de vocês conhecem, que é meu irmão, e onde o Frater João esteve no ano passado, e provavelmente para lá voltará, lá onde começou a divisão, tem uma igreja, numa paróquia onde os padres do Coração de Jesus hoje não estão mais, mas estávamos no ano 98, quando lá estive a última vez, e 94 a primeira vez, a mesma igreja, num domingo às 8, nós celebrávamos a missa, e os evangélicos celebravam às 10 o culto. No outro domingo invertia, e no terceiro domingo celebrávamos juntos. Isso não era bem visto, mas eles entendiam que essa era uma forma de trabalhar pelo pão da unidade, que deve promover a unidade. E no ano passado, entre 31 de agosto e 8 de setembro,
Não longe onde morava, um pouco longe, Karlsruhe, onde morava o Frater João, houve um grande encontro do Conselho Mundial da Igreja, representando 356 igrejas e comunidades eclesiais. E a Igreja Católica, como sempre, participa com uma delegação e ajuda a refletir como chegar à unidade. Que a unidade da fé nos ajude a chegar à unidade do testemunho, para que, vendo o que vocês fazem de Jesus, as pessoas creiam. E no Evangelho de João, no mesmo de quem escutamos o Evangelho hoje, o trecho do Evangelho, no capítulo 17, versículo 21, diz: de todos os fiéis, aqueles discípulos, mas Jesus estava rezando por aqueles que viriam a acreditar, e somos nós, nós que cremos, somos os herdeiros daquela fé. Ele disse: Pai, que todos eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E foi justamente a desunião das igrejas que levou algumas lideranças a dizer: meu Deus, nós somos causa de divisão e de descrença em Jesus, porque estamos divididos uns contra os outros. Então vamos começar um processo de união e comunhão. Então nós rezamos por isso, nós nos empenhamos por isso, e quando tivermos oportunidade, ensaiamos que isso ao menos aconteça ao interno da nossa comunidade. Os diversos movimentos, os diversos grupos, as diversas cabeças, as diversas ideias e comunidades, que pelo fato de sermos diferentes, não nos leve a nos desunir, mas nessa multiplicidade e diversidade encontremos facetas que enriqueçam a unidade. Como muitos grãos de trigo formam um pão e muitos bagos de uva formam o vinho. E juntos é que fazem o vinho. Um grão de trigo não seria pão, um bago de uva não seria vinho, mas no conjunto fazem a matéria que dá o corpo e sangue de Cristo. E no conjunto nós fazemos a sadia e a santa matéria que faz o corpo místico de Cristo. Então essa é a nossa celebração, é a nossa fé que celebramos essa noite. Por isso, a palavra nos ilumina, a Eucaristia nos alimenta para que, enquanto corpo místico de Cristo, igreja, alimentemo-nos do corpo eucarístico de Cristo. E o Espírito Santo faz os dois e continua fazendo. E nós somos meio que intermediários dele, cada qual na sua missão, na sua vocação, na sua atividade, na sua família e na sua comunidade. É o que nós cremos. Hoje, nós não vamos proclamar a fé, como costumamos nos dias festivos. A fé hoje vai ser mostrada no serviço simbólico. Essa gente, eu até apressei demais, estava meio apressadinho, mas a comentarista apresentou essa gente aqui, esses apóstolos e apóstolas, essas apóstolas e esses apóstolos, que representam parte da comunidade, E hoje a nossa fé não será orada, mas será testemunhada no serviço que vocês prestam à sociedade, à comunidade. Mas eles, que aqui estão, representam a todos que também temos as nossas tarefas, as nossas ocupações e atividades no meio da comunidade ou da sociedade. E tudo isso é obra de Deus. Então pedimos que o Espírito de Deus nos sustente e acalente para que isso aconteça bem. Então vamos acompanhar esse simbólico lava-pés que Jesus pediu que façamos ou que fizéssemos em memória dele. Depois isso se desdobra naquilo que fazemos no dia a dia. Enquanto cantamos, então, procedamos a esse ritual do lava-pés.